Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no canal Você Pode com Maria Bonfim. No vídeo de hoje eu trouxe a história de Herodes, o Grande. Você já deve ter ouvido falar em vários Herodes na Bíblia, mas esse Herodes é o primeiro da dinastia herodiana. É o lunático, o rei psicótico, o rei sanguinário. O rei que não poupou nem mesmo a sua família por medo de perder o trono. É esse rei que eu venho trazer para vocês. E com uma curiosidade, vocês sabiam que Herodes, o Grande, não era nem um tantinho assim judeu? Não, Herodes não tinha sangue judeu. Mas então por que ele foi parar no trono dos judeus e com a insígnia Herodes, o rei dos judeus? E por que quando os reis magos foram até Herodes, eles perguntaram aonde estaria o recém-nascido rei dos judeus? E por que Herodes ficou tão furioso e decretou, logo após, a matança de todos os inocentes? Eu gostaria de explicar tudo isso para vocês, mas vocês precisam ficar comigo aqui até o final, para não perder nenhum detalhe dessa história de Herodes, o Grande. E como eu disse, Herodes não era judeu. Ele era um idumeu. Mas o que é idumeu? Em Gênesis, capítulo 36, traz a resposta do que são os idumeus. Os idumeus são o povo de Edom, que é o povo da geração de Esaú. Esaú, que era irmão de Jacó, aquele mesmo que Jacó trapaceou, roubando a sua bênção. Então, Herodes vem a ser da família, da geração de Esaú. Mas então por que um edomita senta no trono do povo judeu coroado como rei dos judeus? Isso é intrigante. Mas para nós entendermos bem essa história, nós precisamos dar um salto no tempo. Vamos para 323 antes de Cristo, onde Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, morre, deixando seu vasto império. E então seus 4 generais vai dividir esse reino. Esse é Ptolomeu, que fica com o Egito. Cassandro fica com a Macedônia e Grécia. Lisímaco fica com a Península Anatólia e de Trácia. Agora, o que importa, Seleucidas, esse daí, ele fica com a Mesopotâmia e a Pérsia. E deste Seleucidas vai surgir, no ano de 167 a.C., o rei Antíoco Epifânio. Um rei que vai ser a ruína total do povo de Israel, do povo judeu. Porque quando Antíoco Epifânio ele assume o trono, ele quer helenizar todos os povos dominados. Então todos os povos do seu reino teriam que se converter à sua religião. Só que nesse meio tempo, ele se encontra com o povo judeu, um povo que adora um Deus único, que tem seus costumes, suas práticas. E esse rei, ele vai proibir a prática religiosa dos judeus. Ele vai forçar a helenização do povo judeu. Ele vai proibir as festas judaicas, os costumes judaicos. Por exemplo, os judeus circuncidavam seus filhos. Eles estariam proibidos de fazer essa prática. E as mulheres que desobedecessem essa prática, elas seriam executadas junto aos seus filhos, com seus filhos enrolados no pescoço. E as pessoas que estivessem junto com elas
fazendo essa prática também seriam todos mortos de maneiras horríveis, torturantes. Ele foi mais além. Ele roubou toda a riqueza do templo de Jerusalém, roubou todo o ouro. Depois ele fez um altar de sacrifício para o deus Zeus e colocou lá dentro. Ofereceu ofertas de porco. Porco, para os judeus, é considerado imundo. Só que além dele fazer sacrifício de porcos, ele ainda obrigou os judeus a comerem carne de porco. E carne de porco para os judeus é imundo. E os que não aceitavam isso eram mortos. E muitos, milhares foram mortos que não aceitaram se render. E teve alguns que acabaram aceitando por medo de morrer, perdendo suas famílias. Mas no meio de tudo isso vai surgir a resistência. E essa pessoa que se levanta, um sacerdote já velho, por nome de Matatias, com seus 5 filhos, ele pega sua família e foge para uma propriedade que ele tem mais afastado. Porém, Antíoco manda o mensageiro até lá para obrigá-lo a voltar a fazer as práticas do povo que eles converteram lá. Mas o sacerdote mata o mensageiro. Ali, de pronto. Antíoco manda levá-lo para obrigá-lo ele a fazer as práticas pagãs. Mas ele não aceita. Então, quando ele chega lá, tem um outro sacerdote do povo judeu sacrificando um porco para os Zeus. Então, ele, naquele momento, ele pega sua espada e mata, executa ali o sacerdote. E sem que o exército se prepare, ele também parte para cima do exército, ele e seus filhos e os homens que ele já tinha reunido, e passa todos a fio da espada. E acaba espantando, ali ele mata todos aqueles homens que estão ali do exército. E começa a revolta dos Macabeus. Os Macabeus foi o nome que deram a eles, um apelido, porque Macabeu quer dizer em grego martelo. E por isso eles ficaram com esse nome. Mas eles são da dinastia Hasmoneana. E essa dinastia Hasmoneana vai durar 100 anos no poder. E só vai perder esse poder porque mais na frente eu vou contar o que um outro da mesma dinastia Hasmoneana fez. Observe o desenrolar da história. Porém, Matatias já é velho, morre, e Judas Macabeu reina no seu lugar e recupera o templo de Jerusalém. Então ele volta a todas as práticas religiosas, ele liberta o seu povo daquela tirania de Antíoco Epifânio e ele fica ali. Eles conseguem e torna um sacerdócio um reinado de sacerdote e permanece ali. E dessa descendência hasmoneana surge um rei chamado João Hircano. Esse rei será a ruína total do povo judeu. Porque esse rei, ele quer fazer uma política de expansão. Então ele passa a dominar vários lugares. Então ele toma Samaria, ele toma a Idumeia, que é do povo de Edom, e ele vai forçar aos povos dominados a se converter ao judaísmo. Ele vai cometer a mesma loucura que Antíoco fez há 100 anos atrás. Ele vai fazer
com que os povos estrangeiros se convertam ao judaísmo à força. E ele vai se tornar tão ou mais implacável que o próprio Antíoco Epifânio. Veja bem, a revolta que começou por causa que eles estavam sendo obrigados a se converter ao helenismo, agora troca de lugar. Agora João Hircano faz a mesma coisa com os povos estrangeiros. Ele vai fazer com que todos se convertam ao judaísmo, e é nessa história que entra o rei Herodes, que é de um povo idumeu, que já tinha sido expulso pelos nabateus, estava vivendo lá no norte da Judéia, em Negueb, e esse João Hircano, ele vai fazer com que ele se converta. E aí, lembra que eu falei lá atrás que o que ele fez é a ruína do povo judeu? Porque agora, nesse terim, Herodes, ele tinha cidadania judaica. Ele era um judeu, um cidadão judeu. Mas o povo sabia que ele não era judeu, sabia que ele era idumeu. O povo não aceitava Herodes. E o que ele faz? Para se tornar legítimo, ele manda executar toda a família, a última da família Hasmoniana, da dinastia Hasmoniana, e pega a princesa Mariane e casa com ela, para ter filhos legítimos ao trono, e para se legitimar. Casa-se com ela, mas Herodes já era casado. Então o que ele faz? Ele pega sua mulher e exila com seus filhos. Mas o povo judeu continua sem aceitá-lo. Herodes era paranoico, ele achava que todo mundo queria matar ele. Todo mundo conspirava contra ele. Então o que Herodes fez? Ele mandou executar a sua esposa porque achou que ela estava conspirando contra ele. Mais tarde, os filhos nascidos de Mariane, ele também mandou executar, que eram seus filhos, porque achou que os filhos iriam tomar o trono dele. Ele era completamente maluco, sabe? Ele tinha mania de perseguição. Então, dá para entender agora, porque quando os reis magos chegaram e perguntaram onde está o recém-nascido rei dos judeus, é porque todos sabiam que ele não era judeu. E que Herodes e todos conheciam a profecia que viria um da casa de Davi, rei para reinar sobre o povo. Só que eles não entendiam que esse rei que veio não era para sentar em trono terreno, mas eles não sabiam disso. Eles achavam que Jesus viria, o Messias, para salvar o povo da tirania de Roma, para salvar o povo da opressão. Mas, na verdade, Jesus não veio para isso. Jesus veio para salvar a nossa alma. Só que o povo não sabia disso. Então, Herodes, quando ele fica sabendo que o rei dos judeus, o da profecia, já como vinham os magos, ele já sabia. Então, ele mandou executar as crianças por se sentir enganado, porque ele não conseguiu botar a mão em Jesus. Então, fazendo assim, ele conseguiria matar o herdeiro ao trono, o verdadeiro herdeiro. E Herodes tinha certeza que ninguém gostava dele. E ele sabia que ninguém choraria na sua morte. E ele era vaidoso demais para isso. Então, o que ele faz? Ele captura milhares de jovens e prende e dá a ordem para que no dia da sua morte todos esses jovens sejam executados, para que houvesse grande pranto no dia da sua morte. Porém, ele morre,
Mas é claro que essa ordem, não vão cumprir essa ordem, mas segue com o funeral do mesmo jeito. Pessoal, eu só dei uma resumida na história de Herodes, porque Herodes, além dele, ele era louco, ele era lunático, tinha mania de perseguição, mas ele também fez muita coisa, ele construiu muitas coisas. Ele construiu Massada, ele construiu a Cesareia, o porto de Cesareia, ele patrocinou as Olimpíadas, ele fez muita coisa mesmo, que se eu for falar nesse vídeo, não dá. Eu tenho que fazer um outro vídeo falando sobre as grandezas, tudo o que Herodes o Grande fez. Ele fez muitas coisas boas também, para que o nome dele fosse lembrado. Então, a história de Herodes é muito grande, mas eu quis que vocês soubessem essa parte da história para entender por que em Mateus capítulo 2, versículo 2, os reis magos chegam e perguntam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque ele não era judeu, ele não tinha nem um pouco de sangue judeu e ele era idumeu. E por que ele mandou matar? Porque ele era paranoico. E pessoal, quais lições essa história pode trazer para a nossa vida? Eu vejo uma grande lição. Quando Matatias estava oprimido, o povo judeu estava derrotado, apanhando, sofrendo, humilhado, derrotado. O exército seleucida não estava preparado para aquela revolta. Ou seja, quando nós estamos por baixo, sofrendo, apanhando, o nosso inimigo, quem está nos batendo, não está pronto para a nossa reação, para aquela reação de revolta. Então é aí que nós, com esse elemento surpresa, temos que nos levantar e lutar, porque a vitória já é nossa. Porque Deus abençoa aquela pessoa que se revolta e que luta. Se não fosse a luta de Matatias, eles iam ficar lá, sendo escravos, sofrendo. Mas eles se revoltaram. Era um exército pequeno e conseguiram se livrar da mão do inimigo. Talvez você esteja sofrendo, não sei qual é o seu problema, mas que está achando que não tem solução, que já está acabado, que já está destruído, que não tem mais jeito para você. Mas então, aproveita e usa o elemento surpresa. Se levanta e luta, porque Deus é contigo. Uma grande lição que eu vejo também nesse texto é a mesma. Olha só. Foi forçado a helenizar o povo judeu. Depois, mais tarde, o povo judeu forçaram as pessoas a se converter ao judaísmo. Não adianta. Deus não aceita a conversão forçada. Não adianta a gente querer forçar alguém a se converter a Deus. Deus deu para nós o livre-arbítrio. E é assim que Ele quer. Por isso a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Porque Ele quer que a pessoa venha porque quer, não porque é forçado. Então a gente tem que falar de Deus, a gente tem que evangelizar, tem que falar da palavra de Deus sim, tem que jogar semente, mas esperar que ela germine. E se ela não germinar no coração daquela pessoa, é porque ela não quis, mas foi jogada a semente no coração dela. O semeador saiu a semear. Então, a gente tem que se preocupar em fazer a obra de Deus, em falar de Deus, em dar bom testemunho, que deixa que o resto Deus faz. E se aquela pessoa não quiser se converter, aí não é mais com você. Mas não força ninguém, não. Não adianta forçar. Deus não quer. Por isso Ele nos deu o livre-arbítrio. Pensa nisso. Bem, pessoal, esse foi mais um vídeo do canal Você Pode, com Maria Bonfim. Se vocês permaneceram aqui comigo até o final, eu vou pedir para vocês deixarem o seu like, para compartilhar com seus amigos e para se inscrever no canal se você ainda não foi inscrito.
E vou pedir para você também ativar o sininho da notificação para receber aviso quando chegar vídeo novo. Tá bom, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Bye, bye!